Olá pessoal, tudo bem? Professor Everton aqui. Todos já sabem, né, do que está acontecendo, essa situação de conhecimento de todos e a instituição de vocês, a Pitágoras, assim como todas outras instituições de ensino, resolveram paralisar esses encontros presenciais por conta dessa pandemia, né, que é o coronavírus, o Covid-19. Então, é algo que é, assim, meio custoso para a gente, mas é pensando no melhor de cada um. E para que vocês não fiquem no prejuízo, foi pensado de passar o conteúdo dessa forma, de videoaula. Cada professor vai desenvolver a sua aula, né? O que seria passado em sala, e todo esse conteúdo vai estar sendo aqui postado no AVA para que vocês tenham acesso o conteúdo da aula programada, né? E assim, todos sabem que podem falar comigo a qualquer hora que vocês tiverem alguma dúvida. Não garanto de responder na mesma hora, mas assim que eu tiver um tempo, eu respondo. O pessoal que já mandou mensagem sabe que eu tiro a dúvida tranquilamente. Então, como eu passei no grupo também, eu estou pensando em, se essa situação permanecer por mais tempo, até o final da segunda unidade, o conteúdo da segunda unidade, então eu estou pensando em fazer um encontro virtual, um encontro online, pelo Skype, onde a gente vai formar as turmas de acordo com cada dia, e a gente poderia sentar e abrir a turma no Skype e discutir alguns problemas, responder alguns exercícios e tirar algumas dúvidas, ok? No mais, isso aí a gente vai conversando aos poucos no nosso grupo, beleza? Então, essa aula de hoje eu preparei em especial, sim, por conta da situação que tem alguns alunos que faltaram às aulas anteriores. Então, eu quero passar desde o início do programa, principalmente do programa. A parte teórica não vou comentar, porque está no livro, lá dá para mastigar bem. Qualquer coisa, entre em contato comigo se não lembrar da parte teórica também que a gente viu em sala. Mas eu vou tentar focar mais na parte prática do programa, ok? Então eu vou trazer todo o beabá que a gente viu em sala de aula para essa aula de hoje, para que todos que vejam essa aula consigam, ao menos, chegar ao mesmo nível do pessoal que já programou, fez algum programa em sala de aula, ok? Bom, nas aulas anteriores, a gente viu, primeiramente, o que é um algoritmo, as formas de representação de um algoritmo, como é que eu represento esse algoritmo, o que ele é. E, basicamente, a gente viu que, para representar ele, tem três formas, né? Que é a linguagem natural, isso está bem descrito lá no livro de vocês, então vocês podem pegar ele para acompanhando durante a aula. Eu acho que seria uma boa. E na representação temos basicamente três tipos, que é a linguagem natural. A linguagem natural seria a linguagem que utilizamos no dia a dia, ok? No livrinho lá tem uns exemplos bem legais. Diagrama de blocos. O que seria o diagrama de blocos? O diagrama de blocos, ele nada mais é que uma maneira didática de mostrar o que o algoritmo faz. Se você olhar lá no livro, por exemplo, no início, ele vai ter uma forma geométrica que condiz com o início e com o término do programa. Vai ter uma forma geométrica para quando vão ser inseridos dados de entrada, processamento, dados de saída. Então, cada execução no programa existem um bloco, uma forma geométrica para exemplificar cada um desses comandos, ok? E o pseudocódigo nada mais é que o desenvolvimento da linguagem de programação já no programa. Como a gente está vendo a linguagem de programação em Portugal nesse primeiro momento, então
o ideal é conhecer a sintaxe. O que seria a sintaxe? Seriam as regras dessa linguagem de programação. A gente viu que, basicamente, tem vários comandos, né? Só que entre os mais básicos são os comandos de entrada, que é dado pelo comando leia. Então, eu quero fazer a leitura de uma variável. Então, eu coloco leia, entre parênteses, o nome exatamente da forma que eu defini essa variável. Então, aqui dentro desse... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, aqui dentro do parênteses, eu vou colocar o nome da variável que eu quero que, quando o valor, o usuário lá digite o valor, salve na memória, ok? Saída. São comandos que mostrem um valor na tela. Ou seja, o programa vai me dar uma saída. Então, qual é a sintaxe desse comando de saída? O escreval. Escreval. Existe também o comando escreva. A diferença de um para outro? A diferença é que o escreva, ele vai colocar tudo na mesma linha, enquanto o escreval, ele vai dar quebra de linha. Ou seja, se eu colocar escreval, Everton, escreval, Lourenço, né, em vermelho aqui, se botar Everton no primeiro e no segundo Lourenço. Isso eu vou mostrar na prática. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai mostrar Everton em uma linha, Lourenço na outra. Já se eu colocar o comando escreva, ele vai botar Everton, Lourenço na mesma linha. Ok? Então, a diferença do escreva para o escreval é justamente só essa quebra de linha que um comando dá em relação ao outro. Bom, a gente também chegou a trabalhar já um pouco de condicional, que é a condicional simples se. Essa função, ela basicamente ela funciona da seguinte maneira. Ele faz um teste lógico. Se esse teste lógico, a resposta for verdadeira, ele então entra numa linha de comandos que você previamente determinou. Se esse teste lógico for determinado falso, então ele não executa isso aqui, ele finaliza. Como isso? Vamos lá para o programa. Esse é o programa, deixa eu fechar aqui, o Visual G. Esse é o programa que a gente está utilizando para programar na linguagem Portugal, ok? Então, bom, o que acontece aqui? Na primeira linha, a gente tem aqui o algoritmo, ele dá a abertura do algoritmo e aqui a gente consegue nomear. Eu já nomeei aqui previamente como aula 2_1, ok? Nessa seção aqui, a gente tem a declaração de variáveis. Para quem perdeu a aula, o que é variáveis? O que seriam essas variáveis? Essas variáveis são locais na memória onde eu vou armazenar algum valor, ok? Por exemplo, vou fazer aqui, variável A, B, C, D. Quais são os tipos? Eu tenho numéricos. Os numéricos, eles podem ser inteiro ou real, né? Temos os caractere e lógico, ok? Vamos lá, ó, inteiro é um tipo de variável onde ele vai armazenar valores positivos ou negativos inteiros. O real também é um tipo de variável numérico, porém ele armazena valores decimais. Caractere, ele adiciona texto. Se você for salvar algum texto ou algum símbolo, esse é o tipo de variável que você deve utilizar, caractere. E lógico é verdadeiro ou falso. Ó, vou executar aqui F9 para vocês verem. Variável A, eu defini aqui como inteiro, ele alocou aqui, ó, um espaço na memória, variável A, B, C e D, foram as variáveis que eu defini, né, que eu vou utilizar no meu programa. Tipo inteiro,
aqui, ó, A inteiro. Então ele alocou um valor inteiro para essa variável. Como o programa está sendo iniciado, então ele inicia com essas variáveis zeradas, ok? Uma vez definidas as variáveis, a gente observou aqui que ele vai salvar, alocar um valor na memória para cada variável. Por isso que é importante, pessoal, quando você declarar uma variável aqui e for utilizar ela no programa, aqui nessa seção início, você escrever a variável da mesma forma que foi escrita quando você declarou. Porque se estiver qualquer coisa diferente, ele não vai rodar, ele vai dar erro, ok? Uma coisa também importante, vocês saibam, é que quando eu tenho mais de uma variável do mesmo tipo, ao invés, por exemplo, variável x inteiro, ao invés de eu colocar em duas linhas, ok, eu tenho duas variáveis a e x do tipo inteiro. Eu posso, ao invés de utilizar uma linha, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar variável a, vírgula, a variável x. Então, separar com a vírgula. Observem também que após o término da declaração de cada variável aqui, vou até executar aqui F9, aí apareceu x também como inteiro. Observe o seguinte, que tem aqui uns 2 pontos, tá vendo? Esses 2 pontos, ele está informando que a declaração de variáveis terminou. Aqui, ó, por exemplo, a x. Então, terminei as minhas variáveis, vou colocar aqui 2 pontos e vou definir ela como inteiro, ok? Então, toda vez que for definir, tem que colocar a variável, se for mais de uma, vírgula, a outra variável, depois 2 pontos e o tipo da variável, se ela é inteiro, real, caractere ou lógico. Qual basicamente a diferença? Isso aqui, como a gente pode ver, de inteiro para real, que são 2 tipos numéricos, é justamente isso aqui, ó, que um vai alocar uma maior memória em comparação com a outra, ok? Porque ela precisa de mais casas por conta dos decimais, ok? Então ela precisa de uma memória maior, beleza? Vamos voltar para lá, para nossa aulinha. Vamos ver aqui, ó, que temos o comando de entrada, leia, e o comando de saída, escreval. Deixa eu mostrar a diferença do comando escreva para o escreval. Ó, o escreva. Escreva. A sintaxe funciona dessa seguinte maneira, ó. Entre aspas, entre parênteses, digo, e entre aspas, eu vou digitar o texto que eu quero que seja impresso na tela. Vou colocar aqui, ó, Everton, ok? E aqui embaixo eu vou colocar escreva Lourenço. Aqui, ó. Vou apertar F9 para executar. Olha o que aconteceu aqui. Ele, por ser o comando escreva, ele colocou aqui tudo na mesma linha. Tá vendo? Everton Lourenço, tudo na mesma linha. Vou até dar um espaço aqui para vocês verificarem aqui, ó. Everton Lourenço. Ele escreva é um comando de saída, portanto, então ele vai dar uma saída. Observe que aqui, ó, no meu programa, eu tenho algumas variáveis definidas, só que eu não pedi para escrever nenhum valor em referência a essas variáveis, então, portanto, ele não vai executar nenhum comando de saída com essas variáveis, ok? Agora, vou trocar o escreva pelo escreval, ó. Escreval, vou colocar nos dois, vou executar novamente. Olha o que aconteceu agora, Everton Lourenço está separado por linhas. Quando eu coloco o escreval, o que é que ele faz? Dá uma quebra de linha aqui, ok? Então, basicamente, essa é a diferença do escreva para o escreval. As variáveis A, B, C, D e X, que eu defini aqui no início, eu ainda não pedi nenhuma interação, nenhum valor para ser impresso nessa tela. Então, por isso que ele não imprimiu.
os valores se encontram armazenados na memória, só que não escrevi no comando de saída. Então vamos fazer o seguinte. Vou atribuir algum valor para essas variáveis. Por exemplo, para x, eu vou atribuir um valor. Olha a sintaxe de atribuição. Menor, igual e traço. Isso aqui eu vou salvar algum valor em x. Como x é um valor inteiro, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, 10. X recebe 10. Vou executar. Ó, aqui o valor de x, olha o que aconteceu. X antes era 0, só que aqui eu estou atribuindo 10. Então ele vai armazenar na memória 10. Ok? E caractere? C. Vou atribuir um caractere. A atribuição de caractere segue a mesma forma desse escreval aqui, ó. Tem que estar entre aspas. Então vou colocar aqui, ó, Pitágoras. Vou executar aqui, ó. Olhe para a memória da variável C, ele salvou aqui Pitágoras. E assim eu posso fazer com qualquer uma das demais variáveis. D eu posso admitir aqui, atribuir o valor lógico verdadeiro, porque D é uma variável do tipo lógico, então eu posso colocar aqui verdadeiro, ok? Quando eu executar, olha o que vai acontecer aqui com a variável D, vai salvar verdadeiro. E assim eu posso alterar os valores dessas variáveis aqui dentro do programa. Agora, vou fazer um comandinho bem simples aqui. Vou somar a variável x com a variável b. E b eu vou atribuir aqui, ó, sei lá, 5. Vamos lá, botar um valor aqui, atribuir um valor 5. (5.5), porque b pode ser real, aceita decimais, ok? E eu quero fazer essa soma. Essa soma aqui, 10 mais 5.5, eu sei que vai dar 15.5, ou seja, um valor decimal. Então, essa soma, necessariamente, colocar uma variável y aqui, tem que ser do tipo real. Por quê? Se eu colocar aqui, por exemplo, a variável a para receber, para ser atribuído o valor de x mais b, ó, a é uma variável do tipo inteira. X é inteiro, só que b é uma variável do tipo real. E real aceita decimal. Essa soma aqui vai dar 15.5. 10 mais 5.5 de b vai dar 15.5, correto? Só que a ele não aceita valores decimais, porque a é uma variável do tipo inteiro. Olha o que vai acontecer. Erro na atribuição de valores à variável a, real para inteiro. Aqui já vai dar um erro, porque, e se a gente observar aqui na variável a, ele não salva nenhum valor, porque quando ele chega aqui, não consegue somar 10 com 5.5. Entenderam a importância de saber qual tipo de variável que você vai utilizar? Então aqui, ó, se eu substituir aqui agora para y e executar, ele vai somar. Aqui, ó, y recebe 15.5. Por quê? Porque y é real. Vamos voltar cá. Aqui. Então, y é uma variável do tipo real. Se é uma variável do tipo real, então ela aceita valores decimais. Ah, e como é que eu faço para imprimir na tela, mostrar os valores dessas variáveis? Eu posso, vou apagar aqui meu nome, né? Vou colocar aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar esse aqui também. Escreval, vou colocar, ó, o valor da variável y é, colocar os dois pontos e dar um espaço para não colar.
Se eu imprimir dessa forma, o que vai acontecer? Vai imprimir justamente o que eu digitei aqui, ó, o valor da variável y é. Ele vai imprimir justamente isso aqui. Só que eu quero que mostre na frente aqui o valor da variável y, correto? Então, eu posso dar uma vírgula. A vírgula, lembra aqui que a vírgula serve para separar, né? Então, aqui eu vou separar essa parte de texto de outra parte de texto que eu quero. Eu quero mostrar o valor da variável y, não é isso? Então, eu vou mostrar o valor da variável y. Então, eu coloco vírgula para separar essa parte da variável, ok? E vou executar. Olha o que vai acontecer. O valor da variável y é 15.15. Ele não vai imprimir o valor de y, ele vai imprimir o valor que está salvo na memória de y. Se a gente pegar aqui o valor, qual é o valor salvo? 15.5. Então, ele vai imprimir justamente esse valor, 15.5. Ok, pessoal? Então, basicamente, essa é a sintaxe do comando escreval. E o comando leia, que é um comando de entrada. Ao invés de, por exemplo, aqui, y, a gente fez uma atribuição de uma soma, né? Nós podemos fazer com que o usuário interaja com o programa e digite um valor. Então, eu vou colocar aqui, ó, qual a sintaxe que a gente viu de entrada lá no slide? Era o comando leia, não é isso? Então, eu vou botar aqui, ó, leia y. Ok? Então, vamos lá, ó. F9. Tá vendo que o cursor está piscando? Então, ele está esperando uma entrada. Vou colocar aqui, ó, 50. Y aqui está zerado. Até o momento está zerado, correto? Porque a gente atribuiu ele aqui, um real, só que não atribuiu nenhum valor ainda. Então, ele permanece zerado. A partir do momento que eu vou dar Enter aqui, y recebe o valor que o usuário digitou e salva na memória. Quando ele vai para essa linha aqui, ele vai aparecer o valor da variável y é, e ele vai buscar o valor salvo na memória, que foi justamente o que o usuário digitou anteriormente. Então, para o valor que eu digitei, 50. Então, comando de entrada, leia, comando de saída, escreval. Lembrem-se, da mesma forma que eu declarei a variável y aqui, eu tenho que chamar ela aqui. Ok? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. A seção 2.1, ele trata da execução sequencial estruturada de decisão. Decisão, se a gente for ver lá aqui na parte de diagrama de blocos, ele tem esse formato aqui, ó, de um losango. Vou pegar uma canetinha. Vai ser mais ou menos isso aqui. Diagrama de blocos, decisão é justamente isso. Por quê? Porque geralmente, quando você tem uma estrutura de decisão, ele vai executar algum comando se for verdadeiro ou outro comando se for falso. Isso vai depender da estrutura que você está utilizando. Na condicional simples, que é o mais básico, que é a estrutura se, acontece que nós temos um teste mais uma ação caso verdadeiro. Se for falso, ele finaliza, ele pula. Aqui, ó. Ele vai entrar somente nessa linha de comando se essa condição aqui for verdadeira. Ok? Um exemplo simples aqui, ó. Tá vendo que a representação, o pessoal que perdeu a aula, em diagrama de blocos, cada comando tem uma figura geométrica. Então, para os comandos de entrada aqui, eu estava vendo que essa caixinha é meio torta, né? Ok? Então, aqui ele vai ler, que está um exemplo simples,
É um algoritmo para que um estabelecimento que todo dia 10 concede um desconto de 25% a seus clientes. Então ele vai fazer um teste. Se o dia for 10, se essa condição for atender, for verdadeira, então o desconto será de 25%. Se for falso, ele pula. Ele vai até o final. Ele não passa. É justamente o que o diagrama está colocando aqui. Ó. Vai ler o valor da conta. Aí vai dar um desconto, atribuir de desconto. Só que o desconto vai ser feito com base no dia. Se o dia for igual a 10, se o dia for 10, se essa condição for verdadeira, se isso aqui, por exemplo, hoje não é mais dia 10, então é falso. Então ele sai. No pseudocódigo, que é essa parte aqui, está vendo que é o início, tem a definição de variáveis, conta, vírgula, desconto, do tipo real. Aí ele vai ler a conta, que é uma das variáveis que foi definida. O desconto inicial é 0, tá vendo aqui. Aí se o dia for igual a 10, então ele entra nessa linha de comando. Lembra lá, ó, aqui. Se essa condição for verdadeira, ele executa esse comando. Nesse caso, a linha de comando é o quê? O desconto vai ser atribuído o valor da conta vezes 25. 0,25. Por exemplo, se a conta for R$100, então o desconto vai ser igual a R$100 vezes 0,25. Ou seja, isso aqui vai receber R$25. Logo, o valor da conta vai receber o valor da conta, que é R$100, menos o valor do desconto, 25. Então, a sua conta aqui no final vai ficar R$75. Se essa condição for falsa, se não for dia 10, então ele não vai executar nenhum comando. Ele vai verificar, vai fazer esse teste lógico. Se dia é igual a 10, se essa condição for falsa, então ele termina, pula essa etapa aqui. Ele ignora essa parte. Ó, vamos fazer isso na prática aqui. As variáveis lá era conta, vírgula, desconto, do tipo real. Por quê? Dinheiro, né, pode ser, a conta pode ser em centavos também, pode ser R$100,50, né? E o desconto pode ser em centavos, em decimais, então a gente vai colocar do tipo real. Por isso que está definido como real lá. Então, vou botar um comando de saída aqui, ó, o escreval, entre aspas, e vou digitar aqui, ó, digite o valor da conta. Isso para que o usuário lá, o caixa, né, veja no seu programa. Aí, se ele vai digitar o valor da conta, então esse valor tem que ser salvo na variável conta. Correto? Então, comando de entrada, conta. Ele vai ler o valor da conta. Lá, voltar aqui, ó, rapidinho. Então, o que é que ele fazia? Ó? O desconto, ele atribuía 0, mas depois ele fazia a atribuição do desconto. Então, vamos voltar aqui. Ó. Vou colocar aqui desconto inicial é 0, mas na verdade ele já vai estar zerado. Mas, como é dinheiro, é bom, né? Deixar zerado por enquanto. Vamos atribuir 0. E aí vamos fazer esse teste lógico. Ó. Se vou colocar aqui também para ler o dia. Dia já é inteiro, né? Eu não tenho dia 1,5. Tem dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Então vou colocar aqui para ele também ler o dia. Falou. Digite o dia. Né? E a condição era se o dia fosse igual
a 10, né? O teste lógico é esse. Se o dia for igual a 10, então execute os comandos. Os comandos eu vou deixar por último e vou colocar aqui, ó, fin_si. Por quê? Porque toda vez que você inicia uma função si, você tem que finalizá-la, ok? Então, aqui o desconto, se o dia for 10, então meu desconto, eu não quero que seja mais zero, né? Meu desconto vai ser a conta, o valor da conta, vezes 0,25, porque aqui eu vou estar dando um desconto percentual de 25% em cima da minha conta. E o valor da minha conta agora não vai ser mais o valor inicial. Por quê? Vai ser o valor da conta menos o desconto. Olha o que o programa vai fazer. Ele vai pegar, calcular o desconto e executar esse cálculo aqui, ó. Ele vai executar esse cálculo, o valor da conta menos o valor do desconto, que o desconto vai ser justamente o percentual em valor, 25%, equivalente a 25% do valor da conta, e vai debitar esse desconto aqui no valor da conta, ok? Mas isso só vai ser executado, essa linha de comando só vai ser executada se o dia for 10. Então, eu vou colocar aqui, ó, escrever val o valor da conta com o desconto é de, eu vou colocar aqui, ó, conta, porque aqui vai ter desconto. Se ele entrar nessa linha de comando, ele vai ter um desconto. Agora, se não for dia 10, se essa afirmação não for verdadeira, ele vai pular. Então ele vai vir para aqui, para outro. Se tiver algum outro comando aqui, ele vai executar. Se não tiver, ele vai finalizar. Vou colocar aqui, ó, o valor da conta sem o desconto é de conta. Porque se ele não entrar nesse loop aqui, ó, nessa função, então o valor da conta vai ser integral. Não vai ter desconto. Vamos executar aqui para ver. Ó, vou fazer uma conta aqui em base de 100 reais. Aí ele vai pedir o dia. Hoje, nosso cliente está com sorte e é dia 10. Então, o valor da conta com desconto é de 100. Deu chute. Ah, mas aqui apareceu os dois casos, não é isso? Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? Vamos ver onde é que está o erro. Ó, se o dia for igual a 10, então isso aqui vai ser verdade e ele vai entrar aqui. Ah, aqui está o erro, ó. É ponto. Nessa linguagem de programação a gente não utiliza vírgula, utiliza ponto, né? Agora vamos executar. O valor da conta é 100, o dia é 10, então o valor da conta com desconto é de R$ 75. O valor da conta sem o desconto é R$ 75. O que é que está acontecendo aqui, ó? Ele entrou no loop e ele vai salvar no valor da conta aqui, ó, 75. Então, essa variável aqui, deixa eu mostrar aqui. Essa variável aqui, ela vai ser 75 nos dois casos, né? Porque ele vai entrar nesse loop. Vamos apagar essa linha aqui. Vamos apagar essa linha. E agora vamos executar novamente, ó. F9. F9. R$ 100. O dia 10.
Pronto, aqui o valor da conta com desconto é de R$ 75. Executou, ok? Agora, se vamos alterar o dia lá, mesmo valor 100, agora vamos botar o dia 5. Dia 5 não é dia 10, né? Ele não vai dar o desconto. Aí, nesse caso aqui, o que está acontecendo, ó, vamos voltar aqui. Quando a condição é falsa, ele pula direto para o final. Quando a condição é verdadeira, ele executa os cálculos antes de ir para o final. Aqui, vamos botar aquela mesma frase que a gente colocou aqui, depois no fim si, ó. O valor da conta, agora sem o desconto, é de valor da conta. F9, vou digitar o valor 100, o dia 5. O valor da conta sem o desconto é de 100. Agora, se eu executar novamente com a afirmação verdadeira, ele vai imprimir 2 vezes o valor da conta, porque ele vai entrar aqui. Eu vou executar passo a passo para vocês verem isso aqui. Para executar passo a passo é na função F8. Então, que ele vai lendo linha por linha. Ó, tem as variáveis conta, desconto do tipo real. Salvar aqui, ó, dia do tipo inteiro. Então ele vai salvar aqui. Aí vai iniciar o programa, ele vai para a primeira linha, que é escrever, digite o nome, o valor da conta. Comando de saída vai aparecer aqui na tela. Comando de entrada, ele vai abrir um cursor aqui para a gente poder digitar um valor. Ok? Vou digitar aqui, ó, 152,5 reais. Vou dar um enter. Lembre-se de usar o ponto. Agora ele vem para outra linha, que é o comando também de saída do tipo digite o dia. Então aqui ele vai digite o dia. Leia a variável dia. Ele vai liberar novamente o cursor aqui para poder digitar. Vou apertar o F8, pronto. Vou colocar aqui dia 10. Olha o que vai acontecer quando eu coloco o dia 10. Ele vai entrar, vou dar Enter, tem que dar Enter. E aí eu vou para a próxima linha. Ele leu o desconto igual a 0, salvou aqui. Aí vai fazer o teste lógico agora. Se dia é igual a 10, então execute. O dia é igual a 10, então ele vai executar esses comandos aqui, ó. Ele entrou. Aí desconto, vai receber a conta, o valor da conta vezes 0,25, que é em termos percentual, né, 25%. E a conta vai ser atribuído o valor anterior da conta, que é quanto? O valor da conta está quanto na memória? 152,50 menos o desconto. O desconto é quanto? 38,125. Então ele vai executar. A conta já não é mais aquele valor de 152,50. Ele já é 114, porque ele subtraiu, né? O valor da conta menos o valor do desconto. E agora ele vai para a última seção aqui, que é escrever o valor da conta com o desconto é o valor da conta. Aí ele vai executar. 114,375, que é o valor que salvou na memória. Só que o que acontece? Ele terminou, executou todos os comandos e vai para a mesma, para a próxima linha. Essa variável aqui é igual a essa conta, né? Então ele vai imprimir o mesmo valor. 375 centavos, né? 114,40, arredondando. Então, observem que essa linha aqui não está correta. Porque ele, se for verdadeiro, ele vai salvar o valor também com desconto. Se for falso, aí sim, então ele só vai funcionar se o valor, se esse dia aqui for diferente do dia 10. Então, para isso, a gente pode usar uma outra função, utilizando também o mesmo se. A gente vai ver essa função lá mais na frente, que é, se ele for verdadeiro, fazer um comando. Se for falso, que é o nosso caso, nosso desejo, ele executar isso. Mas, por enquanto, deixa aqui.
Vamos voltar lá para... Então esse é o desconto. Ele só vai entrar nessa linha de comando, como a gente viu, se essa condição for verdadeira. Aqui no livro de vocês está igual, igual. Mas o operador matemático de comparação é o igual no Visual G. Vamos até testar aqui. Visual G. Ó, se eu colocar igual, igual. F9. 100, dia 10. Ele vai dar erro. Então o operador lógico é só o igual. Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, isso é um exemplo de condicional simples. Ele só vai servir quando eu tiver uma condição verdadeira. Se eu tiver mais de uma condição, eu vou ter que fazer um outro se para isso aqui. Aí seria, no caso aqui, ó, no Visual G, escrever um outro se para funcionar de maneira correta, dia diferente, esse é o operador matemático para diferente, no dia 10, então ele vai escrever o valor sem o desconto, e aí, fim si. Então aqui, ó, observe que eu vou executar, vou colocar juntinho aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Ó, aqui eu vou ter o primeiro teste, né? Se for verdadeiro, ele vai fazer isso. Se não, ele vai pular. Aí aqui eu faço outro teste. Se for verdadeiro, se o dia for diferente de 10, porque eu só tenho duas opções. Ou é igual a 10, ou o dia é diferente de 10. Agora, se for de diferente, ele vai mostrar só o valor cheios. Ok? E se o dia for 10, ele não vai entrar aqui. Vamos executar agora. Vocês vão ver como é que vai ficar. Vamos botar um valor aqui, 255,35. Lembre-se do ponto. Não é vírgula, é ponto. O dia, vou colocar dia 12. Tá vendo? Agora ele foi para isso aqui. Ah, mas da outra forma também estava dando valor. Era falso, né? Ele vai. Ele pula. Então vamos colocar dia 10. F9. Botar aqui 152,55. Dia 10. Olha o que vai acontecer agora. O valor da conta com o desconto é 114,41,25. Então, agora, fazer passo a passo. Digite o valor da conta, 155,55. F8. Digite o dia, vou colocar aqui o dia 10. Então, se o dia é 10, então ele vai receber o desconto, né? Então, ó, se dia é 10, então ele vai fazer essa comparação lógica. Se essa comparação for verdadeira, como é, o dia eu digitei 10, então ele vai executar esses comandos. Ó. Ele vai executar, vai fazer a impressão e não vai entrar nesse outro si. Por quê? Quando ele chega aqui, ó, dia 10 é diferente. Então ele pula. Então, uma das formas que você pode utilizar é utilizando mais de uma condicional simples. Ok? Então, vamos voltar para cá. Condicional composta. Quando é que eu uso essa condicional composta? O que é essa condicional composta? A gente viu aqui na simples que ele só executa a linha de comando se for verdadeira. Se for falsa, ele pula. Na condicional composta, ele ocorre da seguinte maneira. Se a condição for verdadeira, ele executa o comando, mas se essa condição for falsa, ele executa um segundo comando. E qual é a sintaxe dessa condicional composta? Se essa condição for satisfeita, então execute o comando 1. Se não, execute o comando 2 e finalize o se. Vamos ver como é que fica utilizando condicional composta no mesmo exemplo lá? Ó, aqui eu utilizei dois se's, né? Um se e outro se.
utilizando o condicional simples. Para usar uma condicional composta, vocês vão ver que simplifica muito. É isso aqui. Vou parar aqui o programa. Ao invés de finalizar esse se aqui, eu vou digitar, ó, se não. Vou tirar o teste aqui. Porque o que acontece? Nesse caso, eu só tenho duas condições. Ou isso aqui é verdadeiro, ou é falso. Eu não tenho outros testes lógicos para fazer. Ok? Então, eu só vou executar um comando aqui se ele for verdadeiro. Se isso for falso, então eu executo isso aqui, ó. Vai funcionar da mesma forma, ó. Vamos lá. 100 reais. Com o dia 10. Se for dia 10, então ele vai dar o valor. Veja que ele não imprimiu mais essa segunda etapa aqui. Por quê? Ele só vai imprimir a primeira linha de comandos. Agora, observe. Ele tem comando 1 e comando 2. Comando 1 e comando 2. Então, aqui, nesse caso, ele só vai executar a primeira linha de comando, que é essa parte aqui. Esse segundo comando, ele só executa quando o dia não for igual a 10. Vamos fazer? F9. Vou colocar aqui no valor 100. Agora o dia 9. Um dia diferente de 10. Ó, o valor da conta sem desconto é de 100 reais. Enquanto, quando o dia era 10, o valor aqui é de 75 reais. Então, isso é um exemplo de condicional composta. Você utiliza o sim e o se não. Ou seja, se uma condição for verdadeira, então execute. Se for falsa, execute outra linha do comando. Ok? Aqui tem um exemplo que está no livro, vocês podem dar uma olhada também. Eu vou ler bem rapidinho aqui. É um exemplo que uma empresa padronizou o tamanho de peças, de algumas peças, em 16 centímetros quadrados. Então, o produto, para ser liberado, então teria que estar dentro dessa especificação. Aqui, ó. Portanto, cada processador, antes de ser liberado para a venda, passa por um controle de qualidade. E um dos requisitos a ser verificado é o seu tamanho. Caso o processador tenha o tamanho padronizado, ele é liberado para a venda. Caso contrário, ele é descartado. Então, é justamente o exemplo onde se utiliza uma condicional composta. Então, ele vai fazer um teste aqui, ó. Se a área for igual a 16, então envia para a loja. Se não, se essa condição for falsa, ele automaticamente vai descartar o produto e finalizar o programa. Ok? Bom, então vamos para mais um exemplo aqui. Ó. É possível utilizar também a combinação de operadores entre essas condicionais, seja ela simples ou composta. O que seria essa combinação? Eu posso utilizar um operador lógico e um operador, na verdade, matemático, relacional, e um operador lógico. O que a gente viu que é o não e o ou. Vamos lá para um exemplo. Esse exemplo também tem no livro. E como é que ele funciona? Ó, ele mostra o seguinte: se o deslocamento for positivo e o ΔT for igual a 30 ou igual a 60, então se toda essa condição aqui for verdadeira, lembra lá da tabela verdade que a gente viu, combinação de i e ou, a gente viu a tabela do i, a tabela do ou e a combinação dos dois, como é que eu resolvi essas proporções complexas, né? E se caso tudo isso aqui seja verdade, então ele vai executar esse comando, senão vai dar uma resposta em comando de saída, né? Dados inválidos. Vamos lá para o Visual G, ver como é que funciona. Então, vou declarar minhas variáveis, né? Que é velocidade, deslocamento e tempo. Todas elas eu posso declarar do tipo real, porque a velocidade pode ser 60,2 km, 60,3 km, não é isso? Então, pode ser valores, como é que se diz? Decimais. Então,
Primeira coisa, eu não vou colocar para o usuário interagir, vou fazer o cálculo interativo aqui só no programa. Então vou colocar o deslocamento, vou adotar 10, um valor qualquer, e t, vou adotar um daqueles valores lá, 30. Olha o que vai acontecer. Se ele faz o teste, o deslocamento for positivo, se d for maior que 0, observe que nesse tipo de combinação de operadores, eu tenho que colocar cada um dos testes lógicos entre parênteses. Então, isso e isso aqui, que é o t foi igual a 30, ou t igual a 60, não é isso? Só que cada um desses testes aqui, pessoal, tem que estar entre parênteses. Então, executa o cálculo da velocidade. V recebe D dividido por T. Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Velocidade recebe o deslocamento dividido por U. Se não, comando dados inválidos. Então, se não, escrevam entrada inválida. Não pode esquecer das aspas dentro do texto, né? E de fim finalizar. Vou colocar aqui juntinho, que fica melhor para vocês verem. Lembrando que essa condição inteira tem que ser verdade. Então, vou separar aqui por testes. Ok? Lembrando lá da tabela verdade, só para relembrar. Se no conectivo I, esse lado e esse lado tem que ser verdade para essa resposta ser verdadeira. No OU, que é esse teste lógico que a gente está fazendo internamente aqui, essa condição ou essa tem que ser satisfeita para essa resposta do OU ser verdadeira. Então, quem tiver com dúvida nisso aqui, vê lá a tabela verdade. Aqui eu tenho uma proposição A e aqui uma proposição B, representando uma proposição B. Então, lá no conectivo E, só é verdade quando A for verdade e B for verdade. Já no OU, isso aqui representa o A e aqui representa o B. Então, se qualquer um desses dois, ou A ou B, ser verdade, isso tudo aqui me torna verdade. Ok? Então, quem tiver com dúvida, dá uma olhadinha lá na tabela verdade, que tá explicando justamente essa parte aqui que foi dado em sala. Então, vamos executar aqui para ver. Afinal, ó, ele fez o teste aqui e calculou a velocidade. A velocidade foi 0,33. Isso. Agora, por que ele calculou? Porque a gente adotou aqui o deslocamento positivo, então ele vai checar, ó. O deslocamento é positivo? Verdade, né? Então, isso aqui é verdade. E alguma dessas duas condições é verdade? É, aqui, ó. O tempo é igual a 30. Então, verdade e uma verdade aqui, duas verdades, me dá como resposta uma afirmação verdadeira. No caso, então, esse teste lógico todo é verdadeiro. Então, ele calcula. Agora, vamos mudar o seguinte aqui, ó. Em vez de 30, vamos botar 35. Aí ele vai vir aqui e fazer o seguinte. O deslocamento é positivo, ok. Só que o tempo é 30 ou 60? Não, nenhuma dessas condições é satisfeita. Então, isso aqui vai me tornar falso e tudo isso vai ser falso, mesmo o deslocamento sendo positivo, porque ele vai estar testando o conectivo E. Vamos executar aqui, ó. Entrada inválida, porque ele vai ver que isso é falso e, se é falso, ele vem para a parte do sinal. Agora vamos fazer novamente aqui, ó. 60. 60 é verdade. Então,
isso é verdade e uma dessas duas condições é verdadeira, então a resposta vai ser verdadeira. E ele vai calcular novamente a velocidade, que é 0,16. Vai executar o cálculo. Agora vamos em outra situação. 60 deixar fixo, só que o deslocamento vamos colocar ó, menos 10. Ou seja, a gente vai estar mexendo nesse teste lógico. O deslocamento não vai ser mais positivo, vai ser negativo. Olha o que vai acontecer. Entrada inválida. Ou seja, ele só vai entrar nesse laço depois que ele executar duas operações lógicas e utilizando 1, 2, 3 operadores relacionais, ok? Então, dá para fazer essa combinação de mais de um operador, tanto lógico, que a gente está utilizando aqui dois, o i e o, como um operador relacional. Então, novamente, a gente está vendo que isso é um tipo de combinação que vai permitir fazer uma tomada de decisão complexa, ok? Agora, mais um exemplozinho bem simples. Ó, o cálculo do IMC. No cálculo do IMC, a gente tem aqui que se o valor calculado, o IMC, pessoal, é o índice de massa corpórea. Vamos dizer que você foi contratado por um nutricionista para desenvolver um software lá, esse algoritmo, que vai calcular com base no peso e na altura do paciente, se o paciente está desnutrido, está no estado normal, em pré-obesidade ou obesidade, na verdade, né? Vamos para esse outro exemplo aqui. Vou apagar aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, declarar as variáveis, que são peso, altura e o próprio IMC, que vai ser calculado. Todos vão ser do tipo real, porque altura, peso e o IMC aceitam valores decimais, correto? Então vamos estar utilizando aí o tipo de variável real. Vamos lá. Primeiramente, vamos botar um textinho, né? Um textinho aqui para o usuário, nosso nutricionista, de ficar mais bonitinho. Então, vamos colocar aqui, ó, digite o peso do paciente. Comando de saída, comando de entrada, leia. Então, quando ele digitar o peso, eu quero que armazene na variável peso. Assim como, quando aparecer, digite a altura do paciente, eu quero que a altura fique salvo na variável altura. O IMC vai ser calculado. O IMC vai ser atribuído um cálculo. Qual cálculo? Que cálculo é esse? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Ou eu multiplico novamente pela altura, ou eu posso elevar ao quadrado, elevado a 2. Ok? Agora, nós precisamos fazer esse teste aqui, ó. 18.4 é menor que 18.4, o estado nutricional é de desnutrição. Então, vamos lá. Para isso, vamos utilizar uma condicional, né? Se o IMC for menor que 18.4, é isso? Então, escreval o estado nutricional do paciente é de desnutrição, correto? E se for falso? Se não. Se for falso, ele ainda pode ser normal
de pré-obesidade ou ainda de obesidade. Ou seja, se ele for falso, vou chamar a canetinha aqui. Se ele for falso, ele ainda tem mais 3 condições que podem ser satisfeitas. Então, para isso, essa condicional complexa, composta, mesmo com a utilização de operadores, vai ser insuficiente. Eu vou precisar, então, chamar um novo teste, que é o chamado condicional aninhado. O que seria essa condição aninhada? Ele verifica, caso seja falso, um outro teste. Então aqui ele tem um exemplo, lá no livro vocês podem verificar, que ele faz um teste aqui, ó. Se o deslocamento for maior que 0, então faça um novo teste. Se o tempo for igual a 30, então calcule. Se não, se isso aqui ainda for falso, aí faça outro teste. É igual a 30, é 60? Então, lembra daquele exemplo que eu acabei de fazer aqui? Então, é uma outra forma de realizar esse mesmo exemplo, só que utilizando, em vez de utilizar a combinação dos operadores, eu estou utilizando uma condicional aninhada. Ou seja, estou fazendo vários testes dentro desse se. Então, vamos voltar lá para o programa. Então, se for falso, eu ainda preciso realizar mais um teste, né? Na verdade, mais 3 testes. Então, eu abro novamente um novo se. E esse se aqui, o que é que eu vou fazer com ele? Deixa eu só colocar entre parênteses aqui esse teste lógico. Nesse outro teste lógico, eu vou verificar se está na faixa de 18.5 a 24.9. Então, se o IMC da pessoa for maior ou igual que 18.5 e o IMC estiver menor que 24.9, menor ou igual que 24.9, então, correto? Meu paciente vai estar em outro estado nutricional, que é o normal. 18.5 a 24.9 no estado normal. Então não é mais de desnutrição, é normal. Ok? Só que existe algum teste ainda? Existe. Então, se não, façam um novo teste. Qual é esse outro teste? Para obesidade, que é de 25 a 29.9. Então, se o IMC for maior ou igual que 25 e menor ou igual que 29.9, é isso. O estado nutricional do paciente vai ser pré-obesidade. Ok? Finalizou? Não, ainda tem se for maior que 29. Então, eu vou fazer mais um que assim não. Se IMC for maior que 29.9, então, ó, esqueci do então aqui. Então, copiar aqui novamente, ó. É de obesidade. De
pré-obesidade é de obesidade, é normal. Maior que 29,9 é de obesidade. Agora observe. Eu abri quantos Cs aqui, ó. Vamos lá. 1 Si, 2 Cs, 3 Cs, 4 Si. Então, para cada Si desse, eu vou ter que finalizar. Então, fim Si. E vou colocar o fim Si abaixo de cada Si, ó. Fim Si. Para você não se perder, ó. Fim Si. E por fim, o último. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 Cis. 1, 2, 3, 4 finalizações do Si. Ok? Vamos executar para ver? Peso do paciente. Vamos colocar aqui 78. Altura 1,78. O estado nutricional do paciente é normal. Então, ele verificou que o MC é 24,61. 24,61, ele vai estar aqui, dentro dessa faixa. É maior que 18,5 e menor que 24,9. Então, está dentro dessa faixa. 9. Vou colocar aqui 100 kg com o mesmo peso, 1,78. Obesidade. Então, o IMC calculado foi 31,56. Então, está maior que 29, então ele vem para cá. Ok, pessoal? Então, esse é um exemplo onde utilizamos uma condição aninhada, onde vocês podem observar que realizamos, na verdade, vários testes lógicos para verificar uma condição de verdade. E aqui, além dos operadores relacionais, ó, utilizamos um operador lógico, ok? Vamos voltar para o nosso slide. Aqui está um exercíciozinho que eu gostaria que vocês praticassem. Eu comecei a fazer em sala de aula, mas não foi em todas as turmas. Então, eu gostaria que vocês pudessem, se possível, tentassem realizar esse exercício. É um algoritmo simples, onde o usuário entra com o valor da velocidade em metros por segundo e o usuário escolhe a grandeza que ele quer que o algoritmo exerça a conversão. Quilômetro por segundo, quilômetro por hora, metro por hora. Então aqui vai ter alguns cálculos envolvidos e o algoritmo, de acordo com essa entrada aqui, por exemplo, se o usuário colocar quilômetros por segundo, aí ele vai converter o valor para quilômetros por segundo, vai ter um cálculo. Se for para quilômetros por hora, então vai ter outro cálculo. E se for metros por hora, vai executar um outro cálculo. Ok? Então eu quero que vocês tentem executar esse algoritmo aqui. A última condicional que vamos estudar aqui nessa sessão é a condicional caso. Qual é a desvantagem e qual a vantagem dessa condicional? Essa condicional tem a vantagem de que ela é muito útil para quando você tem vários tipos de testes para fazer. E qual a desvantagem? Ele só aceita quando um teste, lógico, no seguinte caso, é verdadeiro. Ele só vai entrar no verdadeiro utilizando o operador relacional igual. Ok? Então, você não consegue executar outros testes. Então, por exemplo, aqui. Ó, esse exemplo eu vou fazer. Elabore um algoritmo de calculadora, dados dois valores e a operação desejada, e ele realiza e informa o valor final da execução. Uma calculadora.
O que é que esse algoritmo pede aqui? Que dois valores são inseridos e uma operação, e ele realize o cálculo, correto? Então vamos voltar para o programa aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Para esse exercício, eu vou usar essa condição caso. Aqui observe uma coisa. Ele faz um teste no verdadeiro comando. Se for falso, ele vai executando vários comandos. Tá vendo? Ó, escolha, você escolhe uma variável. E caso essa variável for igual a um valor, execute o comando. Se não for, execute outro valor. Aí ele vai testando. Um porém que está no livro de vocês é que aqui ele mostra como caso padrão. Ou seja, se ele executar todos esses casos aqui, por exemplo, uma variável igual, sei lá, quando vocês vão passar o cartão de crédito lá, aí o vendedor, quando pega a maquininha, não tem lá as opções 1 para crédito, 2 para débito, 3 para estorno. Então, seria basicamente isso aqui, ó. Escolha a variável, por exemplo. Você colocaria escolha do usuário. Aí, se o usuário digitar 1, aí você colocaria caso igual a 1, caso 1. Então, crédito, caso 2, débito, caso 3, estorno. Se o usuário lá, o operador digitar 9, que não está nenhum dos casos aqui, apareceria uma mensagem, comando inválido. Então, no livro ele mostra como caso padrão. Só que na sintaxe do nosso programa aqui, Visual G, é outro caso. Isso aqui é outro caso, junto. Eu vou fazer aqui da calculadora e vou mostrar para vocês. Vamos voltar para o exemplo. Dois valores, então, valor 1, valor 2. Vou botar aqui real, para aceitar a luz decimais. E operação. Não posso colocar caractere especial, então vai ser um caractere. Vejam bem, por que eu escolhi caractere? Porque quais são as operações? Soma, subtração, multiplicação. Então vai ser símbolos que eu vou utilizar para a operação. Então eu vou colocar aqui, ó, um comando de saída. Eu não vou nem colocar comando de saída, eu vou colocar tudo comando de entrada. Leia, valor 1, leia, leia, operação, leia, valor 2. São essas três entradas que eu vou ter. Agora, eu vou escolher essa função escolha. Essa aqui, a gente está vendo. A sintaxe dela é dessa forma. Escolha uma variável. Qual a variável que eu vou escolher para fazer o teste? Lógico, operação. Operação. Porque eu quero saber qual operação o usuário quer fazer. Então, caso, como é caractere, lembra que eu tenho que colocar texto, símbolo? Então, caso soma, aí abaixo fica os comandos, o teste que eu vou fazer, e abaixo fica os comandos. Então aqui, ó, escolha, qual a variável que eu escolhi? Operação. Então ele vai verificar o seguinte, caso a operação seja igual a soma, então eu vou fazer o seguinte, valor 1 mais valor 2 aqui ainda falta uma variável, né? O resultado. Então, resultado vai ser atribuído à soma desses dois valores. E aí eu quero mostrar para o usuário lá, ó, escreva. Posso digitar escreva porque não vai ter
tanto assim. Não vou colocar escreval. Escrevar U. Escrever só o resultado. Para imprimir o resultado. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai escolher a operação. Se o operador digitou mais, então ele vai pegar o valor 1 e somar com o valor 2 e mostrar o resultado. Correto? Mas, caso seja subtração, no resultado já vai ser não mais a soma, e sim a subtração. Do valor 1 pelo valor 2. Caso multiplicação, então, em vez da soma, ele vai realizar o produto, a multiplicação. E por fim eu posso botar aqui o caso divisão. Meu resultado vai ser quem? O valor 1 dividido pelo valor 2 vai ser impresso o resultado. Como eu disse, ao invés de utilizar caso padrão, vou até colocar aqui, ó, caso padrão, ele não funciona. Você tem que colocar aqui, tá vendo? Não funciona. Ele não fica nem azul. Você tem que colocar aqui, ó, outro caso. O que significa isso? Se todos esses testes falharem, ele vai executar um comando. Então, escreval aqui, ó, operação inválida. Ok? E ele vai finalizar. Vamos executar aqui para ver? F9. Aí ele liberou aqui para digitar o primeiro valor, né? Estou lendo o primeiro valor. Vou colocar aqui, ó, 1, dá Enter. Aí ele dei Enter. Agora ele vai ler a operação. A operação eu vou colocar soma. Segundo valor, vou colocar 2. Ele deu um erro, pessoal, porque eu esqueci de fazer uma finalização aqui, ó. Lembra lá no se que todo se tinha um final se, assim também para escolha. O escolha eu tenho que finalizar ele, fim escolha. Então eu esqueci de colocar aqui, ó. Fim escolha. Então ele está finalizando essa função. Vamos executar novamente aqui, ó. Primeiro valor 1 mais 2 mais Enter e 2. Ele vai imprimir 3, né? Vamos colocar aqui para ficar mais bonitinho. Vírgula. Resultado. Vamos executar novamente aqui. Só coloquei aqui para aparecer o nome do resultado, ficar mais bonitinho. 1, dá Enter, menos 5. Menos, na verdade, operação, aí 5. Enter. Resultado é menos 4. Vou fazer passo a passo e vou colocar o último caso aqui, quer dizer, o penúltimo, que é o de divisão. Ó, F8, colocar passo a passo. Ele vai ler as variáveis e vai ler o primeiro valor. O primeiro valor eu vou botar 8. Dá Enter. Ele vai agora pedir a operação. Vou colocar aqui, ó, divisão. Dá Enter e vou colocar o segundo valor, 2. E vou dar Enter. Ele entrou na função escolha a operação. Caso seja soma, não é. Então você observa que ele pulou todos os casos e parou aqui na divisão. Por quê? O caso é divisão. A operação lá, a função que você escolheu, era divisão. Então ele entra nesse laço aqui, ó. Então, caso divisão, então execute esse cálculo.
Então ele vai pegar o resultado por enquanto está zerado, então ele vai fazer o quê? Pegar o valor 1, o valor 1 vale 8, e dividir pelo valor 2, que vale 2. Então 8 dividido por 2 é para aparecer o valor de 4 no resultado. Resultado 4. Ok? Então esse é um tipo de função que dá para você utilizar vários testes bem simples, né? Bem mais simples do que o si. Por fim, vamos verificar só mais um caso aqui, para ele entrar no outro caso. Vamos colocar aqui, ó, 2. A operação, vamos colocar aqui, ó, exponenciação, que a gente não colocou aqui dentro do programa para fazer, para executar. Se tivesse colocado, ele ia calcular, mas como não colocamos, ele vai cair aqui, ó, em outro caso. Sim. Operação inválida. Tá vendo? Então, ele verificou todos os casos possíveis e caiu em outro caso. E ele escreveu o comando que está descrito para ele executar, que é dar um comando de saída, eu escrever a operação inválida, assim como ele fez. Ok? Aqui tem alguns exercícios. Eu gostaria que vocês realizassem esses exercícios aqui. E esses exercícios, principalmente esse último aqui, do IMC, você vê que é bem mais completo, eu vou pontuar 200 pontos nesses exercícios aqui. Ok? Abraço e até a próxima aula.